Alô, meus amigos e minhas amigas, nós estamos neste momento em contato com o engenheiro agrônomo Aldo Leopoldo Rosseto Filho, formado pela Unesp Campus de Jabuticabal, especialista em meio ambiente e economia rural, tem MBA em estratégia de marketing e negócios, diretor administrativo da Mútua e produtor rural na área de cana-de-açúcar, soja e milho. Prazer falar com você, meu querido Aldo Rosseto. Prazer é meu, Zé Manuel. Um bom dia a você, tá? Muito bom ver você. Desejo a você uma boa semana e que a gente tenha tudo de bom nesse período aqui de dezembro. Muito bem. Aldo, você sabe, você é um homem experiente no sistema, mas o sistema nunca esteve tão, é, é, a- eu vou chamar de avacalhado, que eu acho que é a palavra mais apropriada. Nunca teve tão atrapalhado como está dessa vez. Nós vamos ter, no começo do mês de janeiro, um CREA sem presidente, porque houve uma eleição considerada uma eleição inválida e até agora não houve a convocação de uma nova eleição. Isso vai, claro, tornando todo o sistema complexo, porque as pessoas ficam se perguntando no dia a dia. Do alto da sua experiência e do seu conhecimento, como é que você vê isso? Eu vejo como um fato absolutamente inédito. Se não é surpreendente, é inédito porque você ter um sistema que não consegue nem sequer fazer uma eleição para a presidência é o fim da picada, né, Aldo? A gente tem que dar risada para não chorar, né? Eu acho que, de fato, é uma situação única, uma situação ímpar, né? Isso reflete praticamente o que acontece no nosso país, né? Existe um desmando muito grande, legislação que não é cumprida. Você, além de engenheiro, você tem o curso de direito e você sabe do que eu estou comentando. E eu acho que nós somos passageiros, tá? Você, vencendo a eleição do CREA, você vai ficar um período de 3 anos, mas a instituição é muito maior do que a nossa vida ou que o nosso diploma. Ela serve a todos. E tem gente que acha, né, que o sistema é deles, tem dono. Eles passam a escritura e sentam nesse cavalo aí, e por mais que o cavalo, a gente diz gineteada, né? Por mais que esse cavalo pule, o pessoal não quer descer, né? Eu acho que o poder é muito bom, mas você tem que estar preparado para assumir o poder, porque o poder corrompe as pessoas. E é o que está acontecendo nesse momento. Um desmando muito grande, né? Vou dizer assim, uma necessidade muito grande desse poder, dessa afirmação, sem entender que a eleição existe exatamente para você poder servir ao sistema, servir aos seus colegas e dar a sua contribuição. Coisa que não está acontecendo, José Manuel. Vamos conversar sobre o sistema, depois vamos falar sobre a engenharia de forma mais ampla. Sobre o sistema, Aldo, há um grupo de pessoas que acham que o CREA, o CONFEA, deve funcionar para fiscalizar apenas e tão somente, que essa é a função principal e tudo mais. Nós entendemos que o CREA tem uma função maior que essa, que é também de funcionar na engenharia. Veja a sua área da produção rural, do cana-de-açúcar, soja e milho. A gente vai depois conversar um pouquinho sobre ferrovias, o transporte e o escoamento dos produtos que vêm do interior para o porto. Mas antes de falar, cabe, na sua opinião, um papel de um protagonismo maior para o CREA, para impulsionar a engenharia, ou cabe um papel apenas fiscalizador, na sua opinião, Aldo? Eu vou voltar na criação do CREA, né, praticamente há mais de 80 anos atrás. Nesse tempo, praticamente, tudo se falava, se conversava através de telégrafos, né? A linha de ferroviária era praticamente o meio principal de transportes. Eu me lembro aqui, eu moro no oeste de São Paulo, e às 6h43 passava um trem da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, saía de Panorama e ia até São Paulo. E a gente acertava o relógio pelo apito do trem, sabia que era 6 horas e Nossa, 40, Aldo, só estou ressaltando. Olha a precisão. Qual era o horário certo? 6h43. Tava lá o trem. Exato. Nessa época, quando o CREA, e o CREA anterior a isso, eu estou falando, eu vou revelar a minha idade, eu estou falando isso dos idos de 58, 59. A coisa era muito diferente. Quando o CREA foi criado, todo o seu estatuto, a sua criação, a legislação, o mundo era diferente, né?
Existe uma atualização muito grande, a tecnologia hoje anda muito rápida, as coisas acontecem com uma rapidez que você não consegue mais assimilar, né, as coisas. E eu vejo que quando o CREA foi criado, talvez naquele momento, a função de fiscalização fosse primordial. Tá? Não que hoje não seja primordial, eu acho que é importante você fiscalizar as obras, ver se de fato é um engenheiro civil, né, que está calculando aquela estrutura daquele prédio, né, ou se é um agrônomo que está fazendo aquela prescrição para determinada aplicação de um defensivo agrícola. Mas eu vejo também hoje um desinteresse muito grande, não só dos profissionais já formados, pessoas da nossa faixa etária, ou pessoas que se formaram há menos tempo, ou pessoas que estão na universidade. Existe um desinteresse muito grande. E eu acho que o CREA, ele precisaria se em relação a isso, o CREA precisaria ir às universidades. Eu sou engenheiro agrônomo, né? E você leu aí algumas coisas que eu fiz na minha vida, e eu tenho uma especialização de economia rural. E eu fui buscar isso aí porque a faculdade de agronomia não me dá a economia rural, me dá uma noção muito pequena. Eu acho, vamos dizer, que nós necessitaríamos, através do nosso sistema, um contato maior com as universidades, com o MEC, uma atualização da nossa grade curricular. Nós temos que ter hoje computação, nós temos que ter liderança, nós temos que ter essa área de economia, de administração, parte de cálculos, coisa que nós não temos. Então, eu acho que a engenharia hoje, ela está muito limitada dentro do enfoque do sistema CONFEA, que é a fiscalização. E nós temos que ampliar isso, nós temos que abrir, nós temos que atrair novos profissionais, nós temos que ter um contato maior, uma interação maior com as outras classes de profissionais, também com a sociedade, com órgãos do governo, com iniciativa privada, enfim, eu acho que o mundo novo, José Manuel, vai se abrir para a gente após a sua posse. Aldo Rosseto, muito obrigado pela sua menção a isso. É uma luta grande, você sabe. Todos nós estamos muito forte para isso, para que a gente possa ajudar, impulsionar e dar um novo tempo, um tempo mais justo e correto para o sistema, que está muito ruim. Você tem uma larga experiência também na mútua. Vamos explicar para as pessoas como é que funciona essa mútua, qual a importância dela. É uma ferramenta de apoio fundamental também ao engenheiro. Como é que anda isso, na sua opinião? Você falou uma coisa interessante sobre a mútua. Ontem foi aniversário da mútua. A mútua fez 43 anos de existência. Eu estou terminando um segundo mandato na mútua, quer dizer, cada mandato de 3 anos, nós saímos agora, dia 31 de dezembro. Eu sou mutualista já há um bom tempo e eu nunca havia utilizado uma mútua. E quando eu cheguei à mútua, eu fui descobrir, de fato, o que é essa caixa de assistência, né? Ela tem uma renda que advém de 20% da arrecadação das ARTs, né? 20% desse montante, 14% vem para a Caixa de São Paulo, 6% vai para a Mútua Brasília, e esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso capital de giro. Nós, hoje, temos, e eu falo isso com muito orgulho, Zé Manuel, quando nós chegamos no início de 2015, a Mútua tinha aproximadamente 2.800 associados. Nós chegamos a fazer agora, e eu tenho esse dado recente de novembro, nós praticamente fechamos 15 mil associados. Tá? Um trabalho, exatamente, um trabalho de formiguinha, um trabalho de divulgação, né? Um trabalho de relacionamento com as entidades de classe, né? E nós oferecemos benefícios de todas as maneiras possíveis. Eu brinco, eu costumo dizer que se você estiver precisando de um benefício da Mútua, você não sai sem chumbo, sabe? Nós colocamos você, se for para capital de giro, se for para casar um filho, se for, por exemplo, para um serviço odontológico, médico, hospitalar, que o seu plano de saúde não cobre, se quiser comprar carro, se quiser escriturar terreno, se quiser fazer um financiamento para imóvel, se você precisar de algum dinheiro para a área rural, nós temos, para novas inovações tecnológicas, para você patentear, enfim, nós temos aí vários benefícios. E nesse período agora de pandemia, nós criamos um novo benefício, que é o Covid-19. O nome não é muito sugestivo, mas exatamente serve, né? São 12 mil reais
que a gente dá ao profissional e ele comprova esse gasto para alimentos, para pagar contas pessoais, luz, telefone, creche, enfim, essas coisas, sabe? Então, a mútua, ela é muito grande, né? Ela praticamente abastece esse Brasil inteiro com benefícios. Os profissionais que buscam os benefícios da mútua, nós fazemos de tudo, né, para poder atendê-los. Às vezes, algumas restrições pequenas, a gente releva isso aí. Nós temos benefícios a fundo perdido também, alguns profissionais amigos nossos que passam necessidade, uma doença, tal, a gente dá um benefício para ele a fundo perdido. Para quem perde o emprego, a gente também tem um benefício que ele tem uma facilidade maior para pagar. Enfim, tudo que eu estou comentando, Zé Manuel, na página da mútua, qualquer profissional consegue encontrar isso aí. Perfeito. Bom, pulou de 2.500, mais ou menos, é o que você falou, para 15 mil. Exatamente, exato. Qual é a mensalidade na mútua hoje? A mensalidade não existe, você paga, né? E pagamos esse ano, quem pagou até 30 de março pagou R$ 180. Esta é a anuidade, tá? Toda vez que você paga essa anuidade, R$ 50 vai para a Tecnoprev, que é um fundo, né, de participação, que nem fosse uma BB Previ, né? Então, você paga os 180, R$ 50 vai para um fundo seu. Então, se você tiver 20 anos de associação na mútua, né, você vai ter os 20 anos vezes esses R$ 50. Também, com o pagamento da anuidade, você tem um seguro de vida, né? Por morte natural, 30 mil, e por morte acidental, você tem 20 mil reais. E a gente brinca, né, que o infortúnio de né, mas ainda você leva aí 5 mil reais para você ter direito a um pijaminha de madeira. Então, nós temos um auxílio funeral também. Tá certo. Tudo isso é muito reconfortante. Vocês estão conseguindo, ampliaram muito. É uma batalha. Eu me lembro da época do Enildo Barros, que foi o grande incentivador Sim. da mútua. Eu me lembro muito bem como ele era apaixonado por isso. Ele dizia da importância do recolhimento da RT e tudo isso. Vamos falar um pouquinho de recolhimento de RT e anuidade. É um ponto polêmico da campanha que a gente fez até aqui, vai desenvolver nos próximos dias também, em função da nova data que vai se marcar. E eu fiquei discutindo muito essa anuidade obrigatória e a RT. São coisas diferentes, mas são fundos importantes. Onde vem o recurso para o sistema? Qual a sua opinião? A anuidade é algo complexo de ser mexido, do ponto de vista jurídico, sem dúvida, do ponto de vista legal, sem dúvida, mas do ponto de vista político, na sua opinião? Tá, eu vou começar falando para você sobre a anuidade da mútua, tá? Por que a mútua cobra os R$ 180? Primeiro, que dos 180, R$ 50 vai para esse fundo de participação que é a Tecnoprev. Segundo, né, você tem direito a um seguro de vida, né? Então, se você for ver o seguro de vida, e nós pagamos esse ano alguns seguros de vida para alguns amigos nossos que nos deixaram, né? É um valor relativamente grande, né? Uma outra coisa que eu não comentei em relação ainda à anuidade da mútua, se você tem lá um benefício, você está pagando, você contraiu a compra de um carro em 36 parcelas. Se você, por exemplo, pagou 20, ainda faltam aí mais 16 parcelas, e você vier a faltar, esse seguro, essa anuidade, né? Isso paga o final do seu benefício e devolve à família as parcelas que já foram pagas. Tá? Então, isso é em relação à anuidade da multa. Em relação à anuidade do sistema, eu já tenho uma faixa etária onde eu pago somente 10%. Então, eu acho um valor pequeno, né? Os serviços que eu presto como profissional, que eu recolho as RTs, serviço de área agronômica, não são serviços grandes, eu recolho como profissional autônomo. Então, eu pago vou dizer assim, uma RT que é a base, né? Hoje, então, eu pago praticamente uma unidade de RT, que é pequeno. Em relação a você pagar, eu talvez vá contra o que você tem dito, José Manuel. Em parte, eu concordo com você, né? Mas eu acho que todas as vezes que você recolhe uma RT, o que você paga anuidade, deveria existir uma clareza, uma transparência muito grande aonde vai o seu dinheiro, tá?
Então, eu vejo assim, o profissional pagou lá 500, 600 reais de anuidade durante o ano inteiro, um engenheiro civil, um cara que trabalha numa empresa, recolheu às vezes 10, 20, 30 mil reais de anuidade, e ele se vê, por exemplo, aí na página do CREA São Paulo, uma reunião, né, dos presidentes de CREA, num dos grandes hotéis de São Paulo, na Alameda Santos, que é o Bonfarrege. Né? Para dizer que aquela reunião não custou nada, eu não tenho noção, mas eu acho que 20 mil reais a diária daquele local é pequeno, tá? Talvez 20 mil reais, sabe? Então, o cara fala assim, puxa vida, eu me ralo o dia inteiro, pago anuidade, pago as RTs e vejo alguns colegas nossos, né, gastando o nosso dinheiro de uma forma que eu acho que não deve ser feito dessa maneira. Então, esse questionamento em relação a pagamento de anuidade, recolhimento das RTs, eu acho que se houver uma transparência, uma prestação de contas, tá? Talvez valores menores, eu não sei por que tem que ser 600 reais de anuidade. A RT eu acho que é um valor pequeno, 80, 100 reais, está de bom tamanho, né? Mas eu acho que tem que haver clareza. Se não houver clareza onde esse dinheiro é gasto, eu fecho com você que nós não devemos cobrar anuidade e a RT talvez tenha que ser revista. Eu tenho dito que a gente não deve cobrar durante um certo período, que eu tenho dito que é um período de transição para recuperar a credibilidade, tendo essa transparência que você se refere. Mas eu agora quero sair um pouquinho do sistema e vir para a engenharia na sua área da agronomia, da região oeste do estado, você que milita na área econômica e da engenharia, na questão do meio rural, e as exportações do Brasil. O Brasil ainda é e será por muito tempo um celeiro da humanidade, em termos de produção de milho, soja, açúcar, etc. Como é que você vê isso? A engenharia pode acelerar isso? Pode impulsionar, pode multiplicar isso, Aldo? Pode sim. Eu sou de uma época, né, onde isso em 75, 76, no Paraná, na cidade de Ponta Grossa, houve o lançamento da soja no Brasil. Já existia uma soja no Rio Grande do Sul, mas o IAPAR, no Instituto Agronômico Agrícola do Paraná, estava lançando a soja no Paraná. E eu tive a felicidade de participar desse lançamento, uma festa técnica, um negócio muito interessante. Foram 3, 4 dias de palestra no hotel em Ponta Grossa. A partir daí, né, a soja ela se multiplicou nesse Brasil inteiro. Né? E eu, como moro aqui na região oeste de São Paulo, José Manuel, eu me lembro, na década de 70, aqui perto, eu moro numa propriedade rural, próximo de uma rodovia, e tinha um posto de gasolina. E eu me lembro que aqui os gaúchos, os paranaenses, né, o pessoal, a gente brinca, os raça pura, né, o pessoal claro, de olho claro, né, eles passavam em caminhonetes antigas, tipo F100, C10, F75, lonada com lona preta, com a família dentro. Eles estavam indo ao Mato Grosso, eles estavam indo a Goiás, eles estavam subindo para desbravar as novas áreas desse cerrado brasileiro. Né? Então, agricultura com tecnologia, né? E essa tecnologia advém de pesquisas. A Embrapa é o grande celeiro da pesquisa no Brasil, o IAPAR. Nós temos vários órgãos esparramados, o Rio Grande do Sul também contribui, Mato Grosso, enfim, né? E a iniciativa privada, através também das indústrias, né, que mexem com essa parte de departamento agrícola, contribuíram bastante para esse desenvolvimento. Evidentemente, por trás disso, né, tem uma tecnologia, e essa tecnologia advém dos pesquisadores, dos engenheiros. Né? E quando a gente fala na área agrícola, a gente geralmente pensa nos engenheiros agrônomos, ou engenheiros florestais, ou engenheiros agrícolas, mas a gente se esquece, né, da necessidade de você ter um engenheiro civil, de você ter um engenheiro eletricista, de você ter um engenheiro mecânico, desenvolvimento de toda a parte de maquinários. Então, a tecnologia baseada na engenharia, né, ela é fundamental para esse progresso, para esse boom que nós estamos vendo aí de mais de 250 milhões de toneladas para a próxima safra. Você acha, Aldo, que sem o CREA deixar de lado, o sistema deixar de lado as suas funções principais, fiscalização, orientação profissional, cursos e tudo mais, é possível tentar imaginar um CREA presente em todas as regiões do estado de São Paulo, também ajudando a desenvolver polos de atração de tecnologia e dessa reunião multidisciplinar que você se referiu? O CREA tem...
Nós temos inúmeras modalidades abrigadas debaixo do nosso guarda-chuva. Teria então o CREA uma função de interrelacionar, correlacionar, juntar, para criar, eu vou te pegar com clareza a pergunta que eu quero te fazer. Criar polos de desenvolvimento em pontos estratégicos do Estado de São Paulo, o que você acha? Eu acho que você tem razão e nós temos essa necessidade. Dentro do nosso sistema, José Manuel, eu vou citar um exemplo como você. A primeira vez que eu vi você, se não me engano, acho que foi o ano passado, naquela premiação do CESP, lá onde você foi agraciado com uma comenda, né? Você representava naquela época o setor ferroviário, né? A sua apresentação, apesar de ser curta, né? Porque o tempo assim necessitava, você foi de uma objetividade, tá? E de uma riqueza de detalhes impressionante, né? E isso, por exemplo, me ajudou muito na formação, na conceituação do que é a ferrovia no Brasil. Eu estou dizendo isso porque entre os nossos colegas nós temos verdadeiros técnicos, pessoas que detêm uma tecnologia, um conhecimento, uma experiência em determinados assuntos, né? E essa experiência, às vezes, né, essa tecnologia, isso se perde, porque o CREA não utiliza esses profissionais de uma maneira devida, né? Você citou polos, eu vou dizer, por exemplo, na minha região aqui, Presidente Prudente é um grande polo, Araçatuba é outro grande polo, lá em cima, talvez, Fernandópolis, Votuporanga, São José do Rio Preto, Marília, Bauru, Ourinhos, né? Botucatu, Avaré, para citar, Lins, né? Para citar algumas cidades nesse oeste de São Paulo. Como nós temos as nossas entidades de classe, né? E nós temos também uma estrutura que são as UOPs, as unidades operacionais do CREA, nós devemos sim fazer o que você está dizendo. Nós devemos criar polos, podemos montar uma equipe, que nem você comentou, multidisciplinar, vamos abordar determinado assunto nesse ciclo de 5 ou 6 palestras que nós iremos fazer nesses polos. E você vai ver que a demanda, que a necessidade, né, que a busca por essas palestras vai ser muito grande. A integração, Aldo, a integração entre a universidade, a empresa, na nossa área da engenharia, em todos os segmentos, na área agronômica, na área, em todos, civil, elétrica, enfim. Juntar tudo isso e também atrair grandes empresas, nacionais ou até estrangeiras. É possível fazer isso sem que a gente perca a nossa autoridade moral? Porque temos que punir quando estiver errado. O que está certo, enfim, de vez em quando nós temos que ter uma atitude mais forte. Mas isso afugentaria, atrair essas empresas, na sua opinião? José Manuel, Desenvolvimento nós temos que ter todo mundo junto, né? quando a gente fala nas grandes empresas, tá? A gente sabe que as grandes empresas, elas necessitam, elas precisam e elas querem se relacionar com as entidades de classe e com a sociedade, com a comunidade, de uma maneira geral, tá? Todas as empresas hoje, elas trabalham de um jeito onde elas querem ser benquistas pelas pessoas. Quando você fala em você convidar uma empresa, você pode ter certeza que a hora que você convidar uma, vão aparecer mais 5 ou 6 dizendo, se a primeira não quiser ir, eu estou à disposição, né? Eu comentei as indústrias químicas, né? A parte aí de agrodefensivos, vamos citar uma outra indústria de máquinas, a LEC, a John Deere, a própria Jato, né? É só você chamar que eles vêm correndo, eles fazem parceria com o CREA, eles fazem parceria com as entidades de classe, dá para a gente fazer um excelente trabalho, José Manuel. É só mexer nisso, colocando o interesse público em primeiro lugar, né? E o CREA ser um centro de aceleração do crescimento econômico e também do desenvolvimento do profissional, porque nós temos que tirar o profissional de um sentimento, às vezes, de que ele não dá conta. Eu tenho falado muito isso na campanha. Há um sentimento de, não vamos dar conta, é muito complicado. Não, não é tão complicado. É o que você falou, você traz uma empresa, vem 2, 3, 4, e poderão, dentro de um critério, que seja o critério correto, trabalhar de forma integrada, com profissionais, associações, universidades, tudo isso. Dá para fazer, essa é uma proposta nossa, esse é um objetivo nosso, que não é, ninguém é dono de um objetivo como esse. Todos nós pensamos parecido, Aldo. O que você acha que falta para conseguirmos atingir isso? O que eu acho que falta, você acabou de falar, o que falta é objetividade, tá? Eu vejo assim, nós temos hoje no estado de São Paulo mais de 160 entidades de classe
né, representando, nem sei, talvez aí uns 100 mil profissionais esparramados aí por essas cidades todas. Eu vejo o seguinte, as entidades de classe, por mais preparadas que elas estejam, os objetivos delas, às vezes, não batem com o objetivo daquela atual diretoria do CREA que está iniciando o mandato. Então, eu vejo assim, se o CREA, né, através da sua estrutura, do seu planejamento, das suas metas, se o CREA diz, olha, nós vamos fazer tal coisa e irradia isso pelas entidades de classe, as entidades de classe assimilam isso, preparam um plano de ação, esse plano é aprovado, tá? Tem a bênção do CREA e nós vamos falar a mesma linguagem, coisa que não acontece hoje, José Manuel. Bom, então vamos falar um pouquinho mais da tua área da agronomia e do transporte dessas cargas que são commodities. A gente vê muito uma vontade de exportação de grãos, como a gente vê pelo Porto de Santos. Eu não vou nem discutir o transporte em cima de trilhos ou de pneus, porque nós temos cerca de 50% da soja que vem lá de Mato Grosso e passa pelo estado de São Paulo, passa aí pela tua região inclusive, vai para o porto, mas 50% vai em cima de pneus. E nós precisamos, tecnicamente, garantir o acesso de operadores independentes também, como, por exemplo, os produtores da própria soja e do milho, etc. É uma tarefa dificílima. Você é da área da engenharia agronômica e da economia, você mexe com essa interface. É também mais um sonho de verão, esses sonhos difíceis de se realizar, muito gostosos. Sabe o sonho de verão, aquela coisa de sol bonita, etc. Dá para pensar num sol iluminando tudo isso ou está muito difícil ainda? Não, eu acho que isso vai se tornar realidade no prazo de tempo bastante curto, tá? Eu vou dar um exemplo para você. A nossa família, nós temos uma propriedade rural acima da Barra do Garça, no município do Mato Grosso, chamado Água Boa, tá? Nós vamos ter a felicidade, vai passar por ali, já estão estaqueando lá os trechos, já foram leiloados, vai passar uma nova ferrovia, tá? Vai passar uma ferrovia que vem de Goiás. O problema, me parece, que é uma ponte ferroviária que tem que atravessar a Ilha do Bananal, mas já foi feito toda a parte ambiental, de impacto, isso já está liberado, e esse ramal vai chegar na Água Boa, depois vai continuar, vai atravessar todo o Mato Grosso, se não me engano, vai até Sapezal. A soja lá hoje tá com o preço, eu acho que muito inflacionado. Você vende hoje um saco de soja lá praticamente a R$130, né? Se você pegar o mesmo saco de soja hoje e você estiver na região, vamos falar de Londrina, esse saco de soja hoje vale R$145. Por que essa diferença? Porque R$15 é o carreto, é o frete, tá? Então, se você pegar um caminhão que leva aí 36 mil quilos, né, que leva aí 6 mil sacos, você vê a diferença que é o frete, né? Então, a hora que a gente começar a ter um número de ramais maiores, né, da rede ferroviária, de fato, ninguém segura o transporte ferroviário. Nós temos ainda alguns gargalos, por exemplo, de entroncamentos. Você citou a minha região aqui. Eu mesmo, há uns anos atrás, eu tive um trabalho que eu prestei ao CEAGESP, e o CEAGESP tinha um transbordo em Bauru, né, e que era do CEAGESP. E, na época, existia uma soja que subia de Balsa ao Rio Paraná, chegava aqui em Panorama, existia lá um terminal da ADM, que é uma empresa americana de soja, eles colocavam na bitola larga, nos vagões de bitola larga, isso ia até Bauru. Existia um transbordo lá do CEAGESP, que fiz essa intermediação, passava, infelizmente, para a ferrovia da Bitola Estreita, que acho que era Sorocabana, e depois atravessava ali, ia para o Paraná e ia até Paranaguá, porque a ADM achava que era mais barato embarcar por Paranaguá do que por Santos. Santos, na época, era mais complicado. Então, você tirando esses gargalos, tá? E isso parece que vai ser uma coisa relativamente rápida, né? Você vai liberar os veículos, os caminhões, para outro tipo de serviço, tá? Que tipo de serviço? Vai pegar soja na propriedade, vai levar nos armazéns, ok? À beira da ferrovia para embarcar, quer dizer, vai haver um desgaste menor de caminhão, desgaste menor de pneus, de maquinários,
e eles vão continuar ganhando da mesma maneira. Seriam centros de concentração e distribuição de carga, né? Primeiro na produção, reúne, tal, transporta e depois distribui também de forma organizada. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou bastante no transporte de soja, milho, açúcar, pensando em commodity, pensando em exportação do produto lá para a China, enfim, dos Estados Unidos, etc. Vamos pensar na ferrovia e na engenharia, aí que eu vou te cutucar de novo, a engenharia e a economia, pensando junto, para fortalecer a indústria de São Paulo, para que a gente tenha material agregado, produção de alimentos para os grandes centros, não só exportação e tudo mais. É também um sonho de verão, a gente pensar a possibilidade disso, Aldo? Olha, isso já acontece, tá? Eu aqui na minha região existe um grupo que é praticamente europeu, né? Que tem aqui uma usina relativamente grande de açúcar, né? Chama-se Glencore, esse grupo. E esse pessoal, quando eles compraram essa usina, era uma usina só de álcool e eles transformaram em usina só de açúcar. Essa Glencore, há uns 10 anos atrás, eles não produziam 1 grama de açúcar e eles detinham aproximadamente 10% da comercialização mundial de açúcar. Então, é um pessoal que tem um know-how muito grande. Pois bem, eles pegam esse açúcar aqui na minha região, porque no momento o ramal que passa aqui na região, ele está parado, é um ramal que vem de Bauru, Marília e vai a Panorama, ele no momento está parado, né, mas o Tarcísio já soltou dinheiro para poder recuperá-lo. E esse pessoal leva esse açúcar, acho que, se eu não me engano, aqui numa região onde tem ferrovia, né, que seria da antiga Sorocabana. E esse açúcar vai para o porto de Paranaguá. Então, eles utilizam hoje a ferrovia para exportar o açúcar. Se você, por exemplo, coloca o trem aqui na nossa região, voltando a funcionar, né, existem projetos ligando, vou dizer assim, os tanques grandes de etanol à parte da ferrovia. Então, uma grande parte desse etanol ele vai ser embarcado no trem, da mesma forma que o açúcar. E no sentido inverso, tá? Nós vamos ter a chegada de fertilizantes, a chegada de calcário, alguns maquinários grandes, tá? Então, é uma mão, vamos dizer assim, é uma ferrovia de mão dupla, ela tanto leva quanto ela vai trazer. Vai trazer os insumos para a produção, para o desenvolvimento da própria indústria, em vez de trazer em cima do caminhão, já traz em cima do trem. Quer dizer, facilita, reduz custos e tudo mais. Não só Sim. do produto, mas também da própria ferrovia, porque não há, o vagão não vai estar trafegando vazio, é isso. Agora, verdade. Outra coisa para o encerramento da entrevista, que é o ser humano. A gente falou logo no começo do papel da mútua e na preocupação sua e da mútua de cuidar das pessoas. Vocês ampliaram de 2.500 para 7.000 e pouco, se não me engano. 15 mil, é isso? 15 mil. Tá? Uma diferença enorme. Eu até disse parabéns no meio da sua fala, num certo momento. Mas eu quero falar de trilhos para pessoas, passageiros. São Paulo cresceu em cima de trilhos. Você falou de Bauru várias vezes. Bauru era um grande deslocamento ferroviário. Até vinha trem eletrificado de São Paulo. Sim. De repente jogou-se tudo isso fora. Eu conversei muito com o ministro Tarcísio, tenho essa divergência dele, ele não quis se preocupar com o transporte de passageiros, pelo menos agora. Ele disse, não, a prioridade agora é carga. Eu divirjo disso. Na sua opinião, dá para juntar as duas coisas, Aldo Rossetto? Olha, eu diria que no momento não. Tá? Eu vou te dizer o porquê. Nós temos hoje no nosso transporte de carga no Brasil, e você é mestre nisso, você é soberano nesse assunto, onde nós temos uma empresa ligada ao grupo Cosan, que praticamente detém o monopólio nosso de transporte de cargas no Brasil. Haja visto que, por exemplo, se você quiser embarcar um açúcar, né, num trem amanhã, você vai ter que esperar, porque essa Cosan ela está usando os vagões para benefício próprio no primeiro momento da história. Tá? Isso é outro ponto que eu falei muito com o ministro, ele deram de novo a renovação do outorga para a mesma empresa. Exatamente. Tá? Essa é uma situação bastante complicada. O que acontece, vamos dizer, aqui no interior de São Paulo, se eu necessitar ir a São Paulo com uma certa rapidez, a 1 hora de onde eu moro, eu tenho avião em Presidente Prudente, e com 1 hora, aliás, 50 minutos, eu estou em São Paulo, e com 1 hora e 20 eu estou em Campinas. Né? Então, isso é uma agilidade.
Se eu precisar ir de carro, eu saio aqui de Dracena, vou aqui na Raposo Tavares, com 6 horas eu estou na Marginal de Pinheiros. Eu era moleque, voltando aí aos idos de 60, né? Eu pegava o trem aqui às 6h43 da manhã e chegava na Estação da Luz às 21 horas, tá? Era gostoso, eu almoçava no trem, etc e tal, mas é o dia inteiro que você perde. Então, o trem de passageiros, ele vai voltar, mas de uma forma onde você vai parar em algumas cidades, tá? Você não pode parar, desculpe, as cidades menores, em qualquer corrutela, que era onde o trem parava. Então, você vai fazer Panorama, Dracena, talvez Adamantina, Tupã, Bauru, Garça, Marília, né? E daí você vai fazer cidades maiores. Então, você consegue fazer um trem até São Paulo, se tiver uma ferrovia bem feita pela engenharia, né? Talvez em 6 horas, o que seria muito gostoso. Perfeito. Bom, Aldo, nós estamos no encerramento da entrevista, faltam apenas 2 minutos. Eu quero agradecer muito a sua participação e colocar à disposição também para a gente poder divulgar mais o que a Mútua vem fazendo. Eu, durante esse período mais próximo do processo eleitoral, conversava muito com o Paulo Guimarães, também que presidiu, continua presidindo a Mútua, né? Por mais algum Sim, sim. E vocês juntos aí conseguiram fazer, digamos assim, um resgate de uma finalidade importante, que a Mútua está para muita gente, não para um grupo pequeno. Pular de 2.500 para 15.000 já é um exercício absolutamente que a gente aplaude de pé aqui. Aldo, de minha parte, muito obrigado, foi um prazer falar com você, sempre muito com informações interessantes, com conhecimento, e sempre, mesmo nas nossas divergências, de uma maneira extremamente tranquila e respeitosa. Agradeço muito, Aldo. Muito obrigado. Microfone à sua disposição. Obrigado, Zé Manuel. Estou à sua disposição, né? Eu, às vezes, questiono algumas coisas, né? Porque a idade me faculta esse direito, a experiência de vida, né? Eu venho da iniciativa privada, onde eu aprendi a planejar, onde eu aprendi a falar pouco, né? Porque quem fala pouco, você não sabe o que ele vai falar. Então, é uma pessoa que você não consegue prever o que ele vai dizer. Então, escuto bastante, aprendo bastante, sou seu amigo, quero continuar sendo, estou à sua disposição, nós estamos juntos nessa caminhada, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Aldo, você engrandece as discussões sobre a engenharia de São Paulo do Brasil. Muito obrigado, um forte abraço, bom dia a você.